porque isso precisa ser investigado. O possível uso político da instituição. O Superior Tribunal de Justiça possui vários subprocuradores. Por que não se faz em qualquer outro Ministério Público a distribuição e não o direcionamento para um determinado procurador? No caso, a doutora Lindora. Uma procuradora cuja imprensa já noticiou o seu relacionamento próximo com a família Bolsonaro. Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro. Já me acusou de perseguir a família dele. Mas, diferentemente do que ele imagina, aqui a Polícia Civil é independente, o Ministério Público é independente. E eu me preocupo muito com essa questão política que hoje nós estamos vivenciando. Mas eu não vim aqui apenas para falar da minha indignação em relação à questão política que nós estamos vivenciando. Eu sou um governador eleito com 4.600.000 votos. Durante a pandemia, nós investimos, antes da pandemia, 7 bilhões de reais na saúde do Estado. Nunca se investiu tanto dinheiro. Ajudamos todos os municípios a poder se reequipar. E o Rio de Janeiro, na véspera do Dia dos Pais, era o único ponto azul no mapa. Porque o meu trabalho, junto aos prefeitos, nos permitiu que nós chegássemos onde chegamos. O afastamento meu, ainda durante a pandemia, cujos fundamentos da decisão, eu, como jurista e magistrado federal que fui, discordo frontalmente. A questão jurídica é extremamente delicada, porque da última busca e apreensão até esta busca e apreensão de hoje, qual foi o ato que eu pratiquei para impedir as investigações? Eu desafio quem quer que seja a dizer qual foi o ato que eu pratiquei desde o momento que se iniciaram as investigações até agora para atrapalhar as investigações. Mudei o secretário de saúde, eu afastei o secretário de saúde, eu desonerei o Gabriel Neves, eu determinei o banimento das OS do nosso estado, porque entendi que elas, infelizmente, não atendem o interesse público. Eu determinei auditoria em todos os contratos e a suspensão do pagamento. Só paguem após a auditoria. Eu quero deixar claro que eu implantei aqui no estado o Sistema Eletrônico de Informação, que eu trouxe do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O sistema transparente. E quando o contrato do Iabas foi colocado em sigilo, eu determinei ao ex-secretário Edmar que abrisse imediatamente o sigilo. Foi no domingo à noite. A sindicância que está apurando este sigilo que foi colocado indevidamente está apontando com a servidora da saúde, que possivelmente a mando do Edmar colocou em segredo o processo do Iabas. Todas as medidas que eu venho tomando são absolutamente contrárias a qualquer decisão de afastamento, porque não há nenhum ato praticado por mim ao longo desses últimos meses que possa caracterizar que eu, em algum momento, atrapalhei a investigação. Muito pelo contrário. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu há 3 dias atrás mais de 400 milicianos. Eu estou incomodando? Eu estou incomodando prendendo miliciano? Eu estou incomodando prendendo o tráfico de drogas? A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão investigando, sim. E não vão parar. Afastamento de 180 dias? Por quê?
Em dezembro eu tenho que escolher um novo Procurador-Geral de Justiça? Isso é um ultraje à democracia. Por que 180 dias? Se em dezembro eu tenho que escolher um novo Procurador-Geral de Justiça. Busque apreensão na casa do vice-governador. Busque apreensão na casa do presidente da LERJ, com base numa delação mentirosa de um homem desesperado, um bandido que nos enganou a todos. Edmar nos enganou a todos. Um tenente-coronel da Polícia Militar, professor da UERJ, ex-diretor do Pedro Ernesto. Esse vagabundo entra na saúde do Rio de Janeiro quando eu avisei que não toleraria corrupção e não tolero corrupção. Tentou ludibriar a todos nós. E no meu governo, corrupto, rapidamente é identificado. E eu quero desafiar ao Ministério Público Federal, na pessoa da doutora Lindora, que a questão agora é pessoal, né? É pessoal. Ela me adjetivou como chefe da organização criminosa. Eu quero que ela apresente um único e-mail, um único telefonema, uma prova testemunhal, um pedaço de papel em que eu tenha pedido qualquer tipo de vantagem ilícita para mim. Qualquer tipo de vantagem ilícita. Não, mas os contratos da doutora Helena Witzel são os contratos da lavagem de dinheiro. Mas para haver lavagem de dinheiro tem que ter vantagem ilícita. Qual foi o ato ilícito que eu pratiquei? Estão criminalizando a advocacia. Quer dizer, quem é filho de ministro, quem é esposa de ministro, se estiver advogando, está recebendo alguma vantagem? Estão criminalizando a advocacia. A OAB precisa se manifestar sobre isso. O contrato com o Hospital Inja é uma relação da doutora Helena que antecede muito a minha posse como governador. O trabalho dela na atividade da advocacia, desde 2016, trabalha analisando as dívidas fiscais do Inja. Mais de 50 milhões de reais. O que está em trâmite hoje no Tribunal Regional Federal da 2ª Região é um agravo que resolve o problema da empresa, uma construção jurídica. Aonde está o ato ilícito? Aonde está a lavagem de dinheiro? Eu reafirmo que eu não tenho absolutamente medo de delação, porque a delação desse canalha do Edmar é uma delação mentirosa, foi pego com a boca da botija, e o processo penal brasileiro está se transformando num circo. O governador Pimentel, na Operação Acrônico, esperou 5 anos para dizer que não tinha prova contra ele. O processo contra o ex-presidente Temer, recentemente no Tribunal Regional Federal, foi absolvido. A decisão foi de absolvição. O processo penal brasileiro está se transformando num circo. E essas delações mentirosas estão sendo produzidas e usadas politicamente. Eu não iria comentar esse fato, mas vou comentar. Aquela delação lá da Paraíba, vocês se lembram da delação da Paraíba? Que fizeram contra mim? O tal do Daniel, caiu em todas as reportagens aí da revista Veja, condenada, porque adora me difamar, essa revista de 5ª categoria, porque me difama. Eu respeito a imprensa, agora não respeito o jornalista mentiroso. A revista Veja colocou Witzel cai na Lava Jato. O sujeito que disse que pediu dinheiro em meu nome, o tal do Robinho, desmentiu tudo no depoimento. E o processo vai ser arquivado.
eu fui ouvido e o processo vai ser arquivado. Graças a Deus, foi rápido, que é o que se espera do processo penal. Agora, quanto tempo nós vamos esperar para o povo do estado do Rio de Janeiro saber que o governador que eles elegeram é um governador que veio para combater a corrupção? Pega o governo do Sérgio Cabral, em que o Sérgio Cortes passou quase 8 anos roubando. Pega o governo da Prefeitura do Rio, aonde o secretário de Obras passou anos roubando. Aqui não. Então essa minha indignação, ela é a indignação de um cidadão que veio governar o estado do Rio de Janeiro e que está sendo massacrado politicamente porque há interesses que não me querem governando o estado. Há interesses poderosos contra mim e querem destruir o estado do Rio de Janeiro, atingindo a mim, o presidente da Assembleia Legislativa, o vice-governador, que vai ficar em exercício agora, com uma busca e apreensão que foi feita na casa dele. Fragilizado, porque a mim ninguém fragiliza não. Pode fazer o que quiser. E graças a Deus, no momento de lucidez, o ministro Benedito não decretou a minha prisão, o que seria uma injustiça sem precedentes no governo do estado. O governador Pezão, não estou aqui para defender ele, depois de quase um ano preso, sem ser ouvido, ele foi liberado pelo STJ. E a denúncia sequer ainda foi oferecida, salvo engano. A minha indignação é a indignação de um cidadão que está aqui com o compromisso de governar o estado, reduzir os índices de criminalidade, enfrentando todas as dificuldades, porque o STF não tem a exata dimensão do problema do estado, e foi só dar um pouquinho de espaço para o crime organizado que eles avançaram, criaram barricadas. Então querem me tirar do governo. Organizações criminosas estão perdendo dinheiro. Agora contrato de advocacia da minha esposa, sendo questionado sem a indicação de atos ilícitos praticados por mim. Qual é o ato ilícito que eu pratiquei? A decisão que eu dei na UNIR? Tem um parecer do ministro Naves, que é meu advogado, demonstrando a consistência da decisão. E mais, a decisão que eu dei da UNIR é contrária à decisão do Edmar, porque eu achei suspeita a decisão dele. Haviam outras OSs que tinham menores índices de classificação e ele não desclassificou a OS UNIR. Eu fui juiz, não admito injustiça, tomei a decisão que eu entendi correta. Agora, se está vinculado a fulano, ciclano, beltrano, isso jamais chegou ao meu conhecimento. Eu não tenho relação com Mário Peixoto, eu não tenho relação com qualquer empresário e nunca pedi para nenhum secretário a contratação de qualquer empresa. Vocês podem perguntar para qualquer secretário se alguma vez eu pedi a um secretário para contratar uma empresa, mas querem me massacrar. O senhor presidente da República, com todo respeito, me fez acusações contra mim extremamente graves e levianas, porque acredita que eu vou ser candidato a presidente. O Brasil precisa de gente séria. O Brasil precisa de políticos comprometidos com um futuro melhor, como nós estamos fazendo no estado do Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a presença de todos. Eu tomarei as medidas necessárias junto ao Superior Tribunal de Justiça, através dos nossos advogados, inclusive ao próprio ministro,
Porque durante esse período que eu fiquei no governo, qual foi o ato que eu pratiquei para atrapalhar a investigação? Você não pode afastar um governador com a suposição de que ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. O senhor Edmar não está mais aqui, o senhor Lucas Tristão não está mais aqui. O pastor Everaldo não faz parte da administração do Estado, é o presidente do partido. Eu mudei todos os servidores do primeiro e segundo escalão da Secretaria de Saúde, mandei auditar todos os contratos. Por que me querem fora do governo? 180 dias? Quais as provas que ainda vão ser colhidas? Se todas já foram colhidas. Todas já foram colhidas. Foram 2 buscas de decepção aqui no Laranjeira, um circo. Dessa vez não foram no Grajaú, né? Olha só, eu não vou agora responder perguntas, tá? Mas eu já te falei aqui. Se tem participação ou não, isso não cabe a mim investigar. Isso cabe ao STF, através do Procurador-Geral da República, investigar. Agora, a Procuradora da República, a doutora Lindora, ela tem relação, já foi inclusive divulgado na imprensa, com Flávio Bolsonaro. Então, veja bem, essas questões precisam ser respondidas no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós estamos assistindo. Eu não sou a favor de Lula e nem contra Lula. Mas o STF está chegando à conclusão de que, infelizmente, o ex-ministro Sérgio Moro foi parcial. E com essa decisão, o ministro Fachin foi muito claro, evitou-se que o ex-presidente Lula disputasse a presidência da República. Eu estou extremamente preocupado com os caminhos pelos quais o nosso país está seguindo. Eu já falei várias vezes, como morrem as democracias. Morre assim, aniquilando os adversários com o uso da máquina pública e cooptando as instituições. Eu aqui não estou afirmando, estou falando em tese. Estou falando em tese. E nós vamos tomar as providências necessárias junto ao STJ, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que rapidamente seja revertido esse afastamento. O Rio precisa do governador que ele elegeu, porque é esse governador, com as políticas públicas que estão sendo realizadas, que o povo deseja. E não existe nenhum ato de corrupção na decisão de afastamento e muito menos na representação. Que provas são essas de que eu sou o chefe da organização criminosa? Para ser chefe de organização criminosa, você tem que praticar ato ilícito. Qual foi o ato ilícito que eu pratiquei? Me comparar a Pezão e Cabral. Não vou falar do Pezão porque ele não foi condenado. Mas Cabral, que pedia 5%, qual foi os 5% que eu pedi? Qual foi a taxa de oxigênio que eu pedi? Nunca. Não vão achar. Vou continuar meu trabalho. Eu já afirmei mais de uma vez que o maior tesouro que eu tenho é a minha dignidade e os meus filhos, que eu sei que vão sofrer, a minha família vai sofrer, todos estão sofrendo, mas vários são os casos. Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, preso 3 meses. Isso não pode continuar acontecendo na democracia brasileira. E é contra isso que eu vou lutar. Contra a injustiça, contra decisões que posteriormente não se sustentam e que medidas precisam ser tomadas para que afastamento de governador, de presidente, de prefeitos tenham algumas balizas um pouco mais rigorosas. E não vai aqui nenhuma crítica ao ministro Benedito. Estou falando em tese.
O que nós vamos fazer vai estar escrito